Quando a gente iniciou essa obra, o Maxwell está ali também. E a gente, quando iniciou esta obra, alguns anos atrás, foi algo assim que eu nunca pedi o Senhor para ser pastor. A minha vontade, a minha alegria era simplesmente adorar o meu Deus, era adorar e bendizer o nome do meu Senhor. E nessa jornada eu alcancei muitas vitórias, muitas bênçãos, mas a maior bênção que eu alcancei foi a minha família, minha esposa. Está aqui a pastora Bia, ali a minha filha Sara, o Lucas, o Isaac. Que Deus abençoe, e eu sou muito feliz pela família e o presente que Deus me deu. Se às vezes a gente vai falar, às vezes a gente pode até se emocionar, os irmãos não reparam não, mas é assim, porque a minha história é um pouco comprida e é até difícil de contar. Que quando eu vim de uma família espírita, os irmãos sabem disso, mas eu quero ler aqui antes de entrar aqui falando. Eu vou ser bem breve aqui, eu vou resumir o máximo possível, porque eu sei que Deus já foi glorificado aqui nesse lugar, só de estarmos aqui. Jeremias 1,4 diz assim: assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou ainda um menino. Porém disse-me o Senhor: não diga que é um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Desde muito novo eu sempre fui apaixonado por Jesus. Mesmo nós vivendo num tempo de engano no espiritismo, minha mãe, nós veio de uma família muito pobre, que morou aqui na região de Planaltina de Goiás, e durante muito tempo nunca faltou nada, Deus nunca deixou faltar o alimento, mas tudo assim na medida, porque se alguém disser que morou na roça e passou fome, é mentira, porque não tem como ninguém passar fome na roça. A gente passa por necessidade, tem na medida certa, e Deus sempre providenciou, mesmo estando lá fora. E quando o tempo passou, Deus nos deu a oportunidade de conhecer a Cristo, através da vida da minha mãe, que hoje descansa no Senhor. A minha mãe morreu como uma crente, cheia do Espírito Santo. E eu sei que quando a minha mãe partiu, eu tinha 16 para 17 anos. E eu creio que ela, se estivesse aqui, ela seria uma mulher muito feliz em ver os filhos adorando a Deus. Eu sei que a vida no mundo aí fora, irmão, não é fácil. Perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade, perdi minha mãe com 16. E a gente ficou, eu e meus irmãos, e não foi fácil. Mas quando eu era ainda uma criança, Deus havia, pastores, feito uma promessa a mim. E eu me lembro que um dia, brincando na rua da minha casa, aqui na 1 Leste, muitos anos atrás, eu lembro de uma profetisa chamada Terezinha, que hoje ela está acamada em cima de uma cama, já há mais de 4 anos, em cima de uma cama, uma mulher de Deus. E eu andando ali pelaquela rua, e ela me chamou: menino, vem aqui, Deus mandou te falar uma coisa. E eu olhando para ela, sem entender muita coisa, ela disse: tu serás um pastor, Deus fará de ti um pastor. Irmão, naquele momento eu recebi aquela palavra. Ela disse: conta e grava o dia de hoje, porque tu serás um pastor na minha casa. Uma criança. É quando eu vi essa história de Jeremias, me vem à memória, porque para Jeremias não foi fácil, porque quando você recebe a palavra de Deus, você não quer entender. E eu fiquei perdido naquele momento, e os anos foram passando. Foi quando eu cheguei, depois de morar em alguns lugares, conheci minha esposa.
Eu estava no Lago Oeste, o pastor Grimar me chamou para estar aqui na cidade. Eu voltei para cá, trabalhava na chácara. E quando eu voltei para cá, no ano de 97 para 98, foi quando nós chegamos nesse ministério, Assembleia de Deus Ebenezer, numa área, numa garagem de uma casa. Era uma obra que estava iniciando pela pessoa do pastor Edgésio Lopes da Silva. Um homem muito amoroso, um homem muito carinhoso, um homem que abraçava e não fazia acepção de pessoa. Então, quando eu vi aquele homem agindo daquela maneira, eu me apaixonei pela situação, da forma que ele agia e fazia. Eu me lembro que eu cheguei no ministério, e quando eu cheguei ali em 98, eu disse para o pastor, quando eu retornei para Jesus, porque assim, a gente era crente, mas aquele crente que um dia vai na igreja, um dia não ia. E naquele dia eu cheguei e disse: pastor, eu vou congregar aqui com o senhor, mas uma coisa eu jamais vou fazer, que é colocar uma gravata. Não tem problema não. Ele falou: meu filho, fique em paz. Me deu um abraço e disse: fica em paz. O Deus que começou a obra, Ele vai terminar a obra. E o tempo passou. No ano de 98 nasceu a dupla Roberto e Grimar. Quando nós lançamos o primeiro CD, porque a minha visão, quando eu cheguei no ministério, era de louvar, é de andar pelo país louvando, levando a palavra de Deus através do louvor. E nós gravamos um CD chamado Breve Jesus Voltará. E ali, meus amados e queridos irmãos, muito entusiasmado com o CD que nós tínhamos lançado, cantando pelas igrejas aqui da cidade e outra cidade vizinha. Um dia, em cima do monte, Deus usou uma irmã cheia do Espírito Santo e disse: tu vai cantar, mas tu vai apacentar a minha obra. Eu olhei e disse: mas não quero ser pastor. Na minha mente, no meu coração, eu dizia: meu Deus. Mas eu lembrava da que aquela profetisa tinha dito: tu vai cantar. E ela batia o pé no chão, com o dedo apontado no meu rosto, e diz: mas prepara, porque tu vais apacentar o meu rebanho. Tu vais ser um pastor na minha casa. E eu era apenas um auxiliar. E os anos foi passando, e logo fui ungido, consagrado a diácono ao serviço da casa do Senhor, louvando sempre e adorando o nome do Senhor. Mas a promessa é que eu estaria como um pastor na igreja. E eu trabalhando ali no Leite Sandy, ali uma fábrica de leite que tinha aqui na saída do Imigrante. Trabalhei algum tempo ali, depois fui levado aqui para o posto. Deus me trouxe para o posto Texaco, e eu trabalhando ali como lavador naquele posto. E Deus sempre falava ao meu coração palavras fortes, e dizia: te prepara, porque a obra vai acontecer. E eu olhando aquele momento, aquela situação, dizia: meu Deus, mas como? Eu sou apenas um menino e nem sei falar. Mas Deus estava confirmando e dizendo sempre: te prepara, porque a obra é grande. Deus tem algo muito grande na sua vida, e a gente não quer acreditar, não quer tomar posse, porque a gente acredita em todos, mas temos a dificuldade de acreditar em nós mesmos. É o grande defeito que nós como cristãos temos, é de acreditar em qualquer pessoa, menos na gente. E Deus, eu estou diante de profetas, profetisas que estão aqui nessa noite, que foram chamados para fazer a diferença por onde passar. E eu trabalhando ali naquele posto, eu lembro como hoje, Deus falou comigo um dia, eu lavando o carro, debruçado sobre um tambor de 200 litros de água, e Deus me falou: eu estou mudando na sua vida algo muito grande. E eu falei: meu Deus, olhei procurando se tinha alguém, não vi ninguém. E quando eu cheguei na igreja, eu recebi uma notícia dizendo: olha, o pastor da igreja disse que o senhor vai ser consagrado a pastor. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Não, ele falou, ele avisou na reunião, que Deus revelou para ele e mostrou que tem pressa, porque o ministério que ele tem na sua vida é um ministério que ele tem pressa. E eu disse: mas eu sou apenas um diácono na casa de Deus, lá tem evangelista, lá tem presbítero, e eu, meu Deus.
E quando eu voltei para casa e encontrei no outro dia com o pastor, presidente do ministério, eu disse para ele: pastor, não faz isso. Ele diz: meu filho, não recuse aquilo que Deus está entregando nas tuas mãos. Passaram-se alguns dias, eu vinha descendo, fui almoçar, resolvendo algumas coisas de bicicleta. E eu lembro, pastor Adriano, que eu passei na frente desta igreja. Não era igreja, só era um lote que tinha aqui. E Deus me tomou em mistério naquela descida ali para cá. E eu falando em mistério no meio da rua, e Deus falava comigo: te prepara, porque a obra está chegando. Te prepara, porque o que eu vou fazer é um reboliço, porque eu tenho pressa. E eu não entendia, porque eu queria não falar, mas eu falava em línguas em cima daquela bicicleta. É coisa de louco, é coisa de pessoa maluca. Se alguém olhar, diz: está maluco. E eu fui. Quando eu cheguei naquele lugar, naquele posto, onde eu nunca tive nenhum problema, depois de um ano trabalhando ali, nunca tive problema. Naquele dia que eu entrei, depois do almoço, o moço me chamou e diz: ó, você vai assinar o seu aviso, porque você vai ser demitido. Eu olhei assim: mas por quê? Só assina o aviso porque você vai ser demitido. E eu olhei e disse: meu Deus, é isso que o Senhor quer, meu Pai? E eu fui ali, cumpri aquele aviso, saí daquele lugar. Eu lembro que com o dinheiro que eu ganhei do dinheiro que eu ganhei do trabalho, eu comprei uma casinha aqui na 14. Eu e minha esposa foi morar ali num lugar só tinha mato, não tinha casa perto. Falei: vamos fazer isso, vamos investir numa casa, porque a gente precisa de um lar para morar. E naquele tempo eu fiquei desempregado, fui ungido a pastor pelo ministério, e aí começou os levantes, começou as perseguições, porque eu ouvi uma frase esses dias, e é verdade. O problema de Isaac não foi quando ele nasceu, foi quando ele começou a crescer, porque o que causa perseguição, inveja, é quando você cresce. Porque quando eu nasci, que eu cheguei na igreja, todo mundo me abraçou, todo mundo disse: conta comigo. Mas quando me viram crescer, aí começaram as calúnias, a difamação. Será que não tem obreiro à altura nessa igreja para levantar um menino desse como pastor? E aquilo doía no meu coração de ouvir aquelas palavras. E o pastor batia no meu ombro e falava: fica firme, fica na posição, porque quem te chamou foi Deus. E ali, meus queridos amados irmãos, a batalha não era fácil. Você congregar e sentir a rejeição, me faz lembrar de José quando era rejeitado pelos irmãos. Porque quem tem promessa, quem tem chamado, incomoda. Ele não quer, ele não faz nada, ele não força nada, mas o próprio Deus te leva para o lugar da bênção. E o povo comenta, fala e falava: não tem condição, o pastor deve estar maluco, fazer o que ele fez. E um dia eu disse: pastor, vamos para o monte orar, pastor. A luta está grande, a batalha está grande. E quando nós subimos o monte de segunda a sábado, só há pão e água. Subimos na segunda-feira. Quando foi na segunda, na terça, na quarta-feira, Deus me mostrou uma visão. E quando eu orava naquela visão, Deus me mostrou eu dentro de um Palio zero, e eu segurado no volante daquele carro, um carro novo que ninguém nunca tinha entrado dentro dele. E quando eu levantei, acordei da visão pela madrugada e chamei o pastor, disse: pastor, Deus me deu uma visão. E ele disse: fala, meu filho. Eu disse: Deus me mostrou dentro de um Palio novinho. Será que eu vou ganhar um carro? Ele sorriu, deu uma gargalhada e falava em mistério, e se afastou de mim. Aleluia. Eu fiquei surpreendido com aquela situação, não entendia muita coisa, muito novo na obra. E ali Deus estava confirmando na minha vida o ministério. Mas eu te digo uma coisa: as lutas e as perseguições eram grandes. Só fica na obra quem é corajoso. Na obra não tem lugar para covarde. E um dia, na luta e na dificuldade que eu passava, eu dizia: Deus, será que eu vou suportar?
A minha esposa tinha ido para a igreja, mas não era convertida, ela não queria ser crente. Muitas das vezes eu saía para ir na igreja, ela dizia: vai logo, vai logo. E eu sozinho, pelejando, lutando, e eu não entendia, meu Deus, se o Senhor, tantos homens capacitados nessa cidade, e o Senhor chamou a mim, meu Deus. Não foi fácil, mas eu tinha um amparo, eu tinha um amigo, humanamente falando, que era o pastor. Tinha o pastor Agrimar, a pastora Lourdes, tinha o pastor Paulo. São pessoas que ajudam a gente a andar, porque quando a gente se sente fragilizado, sem força, a gente encontra refúgio na outra pessoa que está conosco. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: meu Deus, minhas forças são tão pequenas. Olha para o seu lado, veja quantos amigos, quantos irmãos você tem, que vai te ajudar quando você precisar. Meus queridos e amados irmãos, as lutas, perseguições foram muitas, mas sempre que eu estava apertado, eu corria para a oração. Eu corria para a oração. Era uma coisa que eu fazia, e passou um tempo. Eu vou resumir aqui, porque se for falar nós vamos ficar muito tempo. Eu vou resumir. Pastor Edgésio me chamou na casa dele e me ligou: pastor Roberto, ele morava em Mestre Darmas. Pastor, tem como o senhor vir aqui, meu pastor? Ele falava assim: ô meu pastor, tem como o senhor vir aqui? Eu disse: tem. Peguei um ônibus e fui. Quando eu cheguei na casa dele, que ele me viu, ele começou a chorar. Ele olhou para mim e disse: Deus não me deixou dormir essa noite. Deus não deixou que eu fechasse os olhos nessa noite e me mostrava você a todo tempo. E ele mandou entregar o ministério, a Assembleia de Deus Ebenezer, nas tuas mãos. E ele pegou aquela pasta com as documentação do ministério e disse: é um presente que Deus te entrega. Eu lembro disso como hoje. Eu disse, baixei a cabeça e disse: pastor, mas como? Pastor, não faz isso, nós não podemos ficar sem o Senhor naquela obra, pastor. E ele disse: não, fica tranquilo, que precisar eu estou pronto para ajudar. Eu vim com a pastinha debaixo do braço, e ele falou, marcou a reunião aqui na igreja, me empossou aqui agora o novo presidente. E o novo presidente sofreu a rejeição dos pastores antigos, de obreiros antigos, que me deixavam, que abandonavam a obra, e por muitas vezes faziam aquela casinha para tentar destruir a minha vida. E eu chorava, só chorava e clamava a Deus, pedindo a Deus uma saída, mas não via a saída, porque no momento de luta, de prova, irmão, não é fácil. Pessoas que te abraçavam, mas que por trás te apunhalavam. Pessoas que diziam com o microfone na mão: esse ministério é um ministério abençoado. No outro dia dizia: eu vou sair daqui porque esse ministério não tem raiz, esse ministério não tem direção. Aí um dia, pastor Isaías, eu estava numa reunião com alguns pastores aqui na cidade. Um pastor veterano olhou para o outro e diz assim: eu não acredito naquilo que não tem raiz, logo cai. Eu olhei e disse para o Espírito Santo: Deus, não foi eu que escolhi, foi o Senhor que me chamou. Muitos não acreditam em mim, muitos olham e me desprezam, dizem: esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Alguns amigos que diziam ser amigo meu de oração chegavam e diziam: entrega essa obra, sai fora. E eu olhava para ele e dizia: se Deus me chamou, eu vou até o fim, eu não vou abrir mão. Foi num momento doloroso e difícil da minha vida, pastores, que eu andava pelas ruas da cidade montado numa bicicleta velha e chorando pelas ruas porque não tinha ninguém mais para conversar. O pastor, que era meu amigo, não estava aqui mais. E Deus disse: ora, meu filho.
E eu desci na oração, no círculo de oração na igreja. Eu lembro que a irmã Lourdes participava, algumas irmãs vinham e participavam, mas alguns dias elas não estavam. Mas Deus disse: você vai vencer na oração. E eu desci na oração 1 ano e 7 meses, sem ter Natal, Ano Novo, nada, todo dia, de rosto no pó, dizendo: me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Pai, toma a direção dessa obra, meu Pai, faz essa obra frutificar e crescer. 1 ano e 7 meses orando, a luta travada, obreiros maldosos, fechava o coração, não dizimava, o aluguel vencendo. Eu olhava para um lado e para o outro, dizia: e agora, o que vai acontecer? E Deus sempre trazia, pastores, a bênção. Deus usou, quantas vezes Deus usou o ímpio para trazer a bênção, para abençoar esta obra. Quantas vezes Deus usou pessoas para trazer pão, trazer comida para nossa casa, porque nossa geladeira só tinha água. Mas nunca deixei de adorar o nome do meu Deus. Eu passei uma prova tão grande que eu era mais magro, eu acho que comparado, eu acho que muito mais magro igual o Davi. Fica de pé, Davi. Aí, esse aí está forte, ó. Olha lá, ele está forte na vista. Quando eu chegava nas igrejas, os irmãos olhavam para mim e diziam: pastor, você está doente? Falei: não, irmão. Ah, mas o senhor está muito abatido. E eu olhava e dizia: não, está tudo bem. Mas Deus sabia da prova, da luta que eu estava passando. Só eu e minha esposa sabiam o que nós passávamos dentro de casa. E Deus sempre levantou esses companheiros e amigos veteranos para estender a mão. Orei 1 ano e 7 meses. E Deus bradou com a vitória. Eu lembro, eu falei até para o Jefferson hoje, eu entrei num culto tão angustiado naquele dia, pastor. E nesse período de oração, Deus libertava pessoas de demônios. Nós saía do ciclo de oração, ia nas casas e pessoas eram libertas de legiões de demônio. Quando nós entrávamos na entrada do lugar, os demônios gritavam lá dentro e caía por terra e eram libertas as pessoas. A oração faz diferença. Se estiver difícil na tua vida, jovem, ora a Deus. Não é orar 1 minuto, 2 minutos, ore 1 hora, 2 horas. Não se preocupe, porque Deus está derramando graça e unção sobre a minha e a sua vida. E naquele dia Deus já não falava mais comigo, pastor Josa. E eu cheguei naquele culto, sabe, fraco. Na oração pela manhã, olhava os bancos tudo vazio. E eu falei: e agora, Deus? Eu preciso ouvir a tua voz. Porque ali nós cantávamos e ali nós pregávamos. E um dia pela manhã, a minha sobrinha chamada Edna, hoje o menino dela é homem grande, chamado Nicolas, e quando ela entrou com um carrinho de bebê, uma criança pequena, ela não sentava ainda. E eu orando, e naquela manhã eu estava chorando de joelho, com o rosto no pó. E eu disse: Deus, fala comigo. E quando eu levantei a cabeça para cima, que eu olhei para o carrinho, aquela criança sentou no carrinho e sorria para mim. Eu comecei a chorar naquele momento. Diz: Deus, obrigado, porque o Senhor falou comigo através dessa criança. E a criança deitou de novo e acabou. Ela sentou, olhou para mim, sorriu. E Deus disse: filho, eu estou contigo. Eu não te abandonei, eu estou contigo. E naquele momento eu pude ver Deus na face daquela criança. Porque Deus fala com a gente, não é só através do profeta. Deus fala do jeito que Ele quer falar. E Deus, quando fala, Ele cumpre as promessas. Mas a batalha grande, corre daqui, corre dali. O dinheiro incontado, pastor. Aí de vez em quando, aí teve um mês, estava difícil demais. Aí a irmã disse: olha, lá em casa deu um pé de jaca. E pensa num pé que deu jaca. Você não quer tentar vender uma jaca para pagar aluguel? Eu falei: vou. E eu peguei um carrinho de mão, pegava jaca no pé. Eu nunca vi vender tanta jaca daquele jeito. Eu saía na rua, quando voltava a irmã já estava com jaca preparada. Saía de novo. E nós pagamos muitas vezes aluguel com aquele pé de jaca ali da 2 Leste.
Talvez as pessoas olham a gente hoje e dizem assim: o pastor está esbanjando, está vivendo uma vida boa, mas não sabe por onde que a gente passou. Porque o povo gosta mesmo de ver resultado, mas ninguém quer saber do processo que você teve que passar para chegar até aqui. A minha esposa e eu subi no monte para orar. Mais uma semana de oração. Subimos no monte na segunda-feira. Quando foi no sábado que eu cheguei em casa, aí eu já tinha trocado. Deus preparou uma oportunidade e compramos um lote bem ali na esquina, na 10, da 14 Deus me trouxe para 10. Eu sempre fui assim, Deus sempre me deu a oportunidade de fazer uns negócios. Não sei, não foi algo que eu pedi, mas de vez em quando a gente faz um negócio, e através desse negócio Deus traz algumas bênçãos. E eu tinha trocado a casa, subi um monte, estava feliz, porque a gente já tinha uma casa melhor para morar. E eu lembro que quando eu desci daquele monte, a minha esposa estava doente. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava enferma. E ela arrumou uma enfermidade assim, tão estranha, esquisita, mas ela não era uma crente, mas não era ainda convertida. Ela ainda não tinha reconhecido Jesus de verdade como Salvador. E eu disse: meu Deus, que batalha é essa? E a mulher foi arruinando, foi esmagrecendo. Levava ela para o hospital, orava, fazia tudo e nada melhorava. E eu disse: Deus, que situação é essa, meu Pai? Que prova, que batalha é essa? E chorava e orava e pedia a Deus as coisas difíceis. Agora imagina com a esposa enferma, luta no ministério, levante no ministério, sendo desacreditado no ministério. E agora a esposa enferma. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada, ninguém descobria. Fez exame de endoscopia nela, não descobriu nada, não tinha nada. E eu disse: meu Deus. E minha esposa foi emagrecendo, eu cantando Marragrimar, cantava, fazia a obra, vinha para a obra de Deus. E um dia ela ficou com a minha irmã Lourdes aqui, nós viajamos acho que para Goiânia. A Lourdes disse: Beto, a sua esposa eu acho que não vai suportar não. Ela está muito ruim, muito magra. Acho que ela chegou a pesar uns 35 quilos, né? Muito magra. Andava curvada assim. Eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? E ela deitava gemendo e acordava gemendo. Mas era o processo que Jeremias teve que passar na roda e no oleiro. Porque Deus não erra quando faz as escolhas. Deus não se engana quando Ele quer trabalhar e agir. Talvez você está achando que está demorando, está difícil. Está não, é só a gente entender o trabalhar de Deus, porque às vezes dói. O trabalhar de Deus às vezes fere a nossa alma, machuca, mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura. E eu estava um dia ali, a esposa deitava gemendo, acordava gemendo. E eu lembro que um dia pastor Isaldino até ajudando em oração, fazendo campanha, mas nada resolvia. E um dia eu cheguei da obra em casa e minha esposa deitada na cama e gemendo. Ela só gemia. Nós já tínhamos voltado para porque ela disse que o problema foi naquela casa. Ela não queria mais ficar ali. Aí nós voltamos para o lote que era da minha mãe. E lá no lote ela gemendo. Meus amigos falaram: pastor, o que aconteceu com sua mulher? Sua mulher está muito ruim. Falei: não sei, deu um problema, já foi no hospital, não descobre nada. Aí naquele dia, quando eu entrei no quarto da casa, e ela gemendo, Deus me deu uma revolta, irmão, dentro de mim. Naquele dia eu lembro como se fosse hoje, eu entrei e me deu aquela revolta, aquela angústia. Eu gritei: Deus, eu não aguento mais. Me ajuda, me socorre, porque eu estou sofrendo, minha esposa está sofrendo, faz um milagre. Eu lembro que eu coloquei a mão na cabeça e ela gemendo, e orei ali, mas eu senti o céu descendo ali, eu senti o meu corpo queimando naquele momento, a minha mão queimava sobre a cabeça dela, e de repente ela foi parando de gemer, parando, e dormiu. Aí eu olhei e disse: meu Deus, ela dormiu, tem tanto tempo que ela não dorme. No outro dia a mulher já acordou com um semblante diferente. Ela já era uma nova pessoa, uma nova visão, uma nova proposta. Ela diz: olha, eu preciso subir um monte para pagar um voto a Deus.
Eu disse que se Deus me curasse, eu subiria um monte de joelho. Um monte dá quase uns 600 metros de altura, né, pastor Guilherme? E ela subiu de joelho. Vai cumprir o que você prometeu. E ela foi subindo. Pastor Isaldina segurada na mão e eu do outro lado, e ela de joelho. Subiu um monte de joelho, não causou uma ferida no joelho. Nenhuma ferida tinha no joelho, só pedra, só cascalho. E quando ela desceu daquele lugar, queridos e amados irmãos, já vou terminar, ela estava totalmente diferente. Aí a pastora Bia, que perseguia, a pastora Bia que não entendia, já se tornou uma pessoa que estava na obra, fazendo a obra de Deus, me ajudando nos trabalhos do Senhor. E a obra foi andando, foi crescendo, os milagres foi acontecendo. Deus começou a prosperar o ministério. Deus começou a abençoar. Eu lembro que a primeira coisa que eu doei na obra de Deus foi tudo que eu trabalhei, pastor Edith, 1 ano lá no Lago Oeste, limpando chácara para os outros, fazendo serviço do campo. Eu peguei um Fusca que eu tinha, troquei no sonho, doei na obra de Deus. Era tudo que eu tinha, mas eu entreguei. Pastor Matos, eu estava um dia em casa, ela de boa, tudo tranquilo, Jesus abençoando. Aí teve um rapaz que olhou, eu vou encerrar agora, um moço que já dorme, já não é mais vivo. Ele olhou para mim e falou: Beto, ele me chama de Beto, Beto, você tem um lote lá na 10, não tem? Eu falei: tenho. Falou: vamos lá plantar um milho nele? Estava começando a chuva. Eu falei: uai, vamos embora. Aí nós subiu com esse milho e adubo, e a enxada na bicicleta. Aí nós subiu aqui, passou aí e foi lá para cima, perto da casa da Odete ali. E quando nós chegou lá naquele lote que nós está plantando, já tinha plantado tudo, estava capinando, ajeitando. Aí chegou um homem e disse: moço, o senhor que é dono aqui desse lote? Eu falei: sim. Ele falou: não, é porque é o seguinte, eu estava aqui para o lado de Flores, eu sou fotógrafo e tudo, só que tem um amigo meu aqui que ele mora aqui do lado, e eu estou querendo mudar para cá, e eu gostei da casa aqui do senhor. Falei: da casa minha? É. Você não tem interesse de trocar num lote? Eu tinha desejo de construir a igreja lá, já estava no meu coração. Falei: a igreja vai ser construída nesse lote. E quando ele falou um lote, eu falei: e aonde que é? Ele falou: vem comigo, vamos comigo. E dali nós desceu. Aí desceu ele, o seu Jesus, que era o nome do homem, e o dono desse lote aqui. Ele disse: o lote é esse. E eu falei: que negócio nós faz? Ele falou assim: nós troca um no outro. Eu olhei no buraco que tinha um muro aí, pastores e obreiro. Olhei assim, e o Jesus perto de mim, falei assim: aqui vai ser a sede da Assembleia de Deus Ebenezer. Compramos esse terreno e começamos a construir. Os anos foram passando, chegamos até aqui. Muitas coisas aconteceram. Às vezes a gente fica triste, irmãos e irmãs, de olhar e não ver tantos amigos e pessoas que labutaram com a gente aqui nessa obra, que ajudaram, que estenderam as mãos, que ajudaram a colocar um tijolo. Agradecer a família da Márcia Duarte, que foram as pessoas, pastor, o irmão Juliano, a família dele, que ajudou muito. Quantas vezes essa família me socorreu, quantas vezes essa família trouxe pão para matar a nossa fome. Gratidão, irmão, não pode faltar no nosso coração. Só entende o coração de um pastor quem é pastor. Hoje nós vivemos um tempo onde são igrejas passadas de pai para filho, e filhos que não sabem nem o que é sofrer, mas que entra pela porta estreita dos mega templos, e quando termina o culto vai embora, e nunca pegou na mão do membro, porque não sabe o que é sofrer, não sabe o que é amar uma pessoa de verdade.
porque a vida de alguém que serve a Deus de verdade é provada através da prova e das lutas que ele passa, mas ele não abre mão do chamado. Uma coisa eu sempre disse: Senhor, se o Senhor me matar, aí sim eu não continuarei a obra, mas enquanto vida o Senhor me der, ainda que seja eu, minha esposa e minha família, eu vou continuar até o fim. Mas Deus surpreende a gente. De repente as portas foram abrindo, o milagre foi acontecendo, as coisas vai sendo encaminhada pelo Espírito Santo. Grandes amigos que eu vejo aqui na minha direita, na minha esquerda. Você que é um causador do crescimento do ministério, vocês são causadores. Se não fosse vocês, abaixo de Deus, nós somos cooperadores dessa obra. Você é muito importante para o Ministério Ebenezer. Talvez você pode até receber propostas em outros lugares dizendo: vem para cá que eu faço isso, que eu faço aquilo. Meu irmão, e uma coisa Deus me disse um dia na oração. Ele disse: aqueles que estiverem aonde tu estiveres serão abençoados, porque eu, o Senhor, abençoarei aqueles que estiverem perto de ti. E a gente tem visto isso, homens, mulheres que não eram nada, e hoje Deus tem prosperado, tem abençoado, tem abrido porta, tem feito grandes maravilhas. E o maior desejo que eu tenho, pastores, é eu ouvir alguém dizer: a igreja do pastor Isaías apacenta, está uma bênção. Uma coisa que fere o meu coração é quando eu vejo falar: olha, o pastor fulano está passando uma luta, não está fácil lá. A gente entristece, porque o nosso desejo é que você esteja bem. A nossa alegria é ver você abençoado com a sua casa, a sua família, o seu ministério. Mas deixa eu encerrar por aqui, porque se a gente for contar, a história é muito comprida. Fui livre da morte quando era apenas um bebê, dentro de uma carroça. O cavalo disparou, todos os adultos pulou para fora da carroça, e a carroça desceu no despenhadeiro. E quando minha mãe me procurou, não me achou, disse: meu filho, cadê meu filho? E eu estava dentro daquela carroça desgovernada, e minha mãe corria, gritava, chorava, dizendo: ele morreu, não tem como. E corre para cá, corre para lá, e de repente alguém diz: está aqui o menino, sem nenhum arranhão. A carroça tinha acabado, os animais tinham destroçado no meio daquele acidente, mas eu estava intacto. Aí alguém me olhava para mim e dizia: olha, Beto, é como eles me chamavam lá na roça, e dizia assim: sabia que tu é um milagre? Aquelas pessoas: mas você sabia que você é um milagre de Deus? Eu disse: por quê? Não, quando tu era um criancinha que mamava, aconteceu isso e aquilo, e eu ficava olhando e dizendo: é mesmo. Hoje eu entendo que Deus, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus já tinha esse propósito, Deus já tinha essa obra para fazer, irmão. Eu sei que não é fácil. Talvez, como pastores falou cada um deles aqui, às vezes a gente é até duro, talvez a gente é incompreendido. Por quê? Porque a gente quer o seu bem. E às vezes a pessoa fala: mas o pastor pegou pesado. Não é não, é amor que a gente tem por você. A gente quer que você encaminhe no caminho certo. Não adianta eu pregar palavras boas, porque a Bíblia diz para Jeremias aqui: aonde eu te enviar tu irás, e o que eu colocar na tua boca tu vai falar. Eu não posso negar essa verdade. Eu não posso negar a verdade de Deus, nunca. Porque quem me chamou não foi o homem. Eu não fui chamado pelo homem, eu fui chamado pelo próprio Deus, que me colocou aqui e tem me sustentado aqui com a minha família. E eu quero te dizer que o amor de Deus e a graça do Senhor estejam na tua casa. Ore por mim, que eu vou orar sempre por você, e junto nós somos muitos mais fortes. Eu queria chamar o pastor Jefferson para louvar um hino, te convidar a colocar de pé para a gente fazer uma oração. E a gente vai encerrar aqui, irmão, porque não dá para continuar contando. Porque se a gente contar, um dia a gente senta num lugar aí, num papo descontraído, e a gente conta mais o nosso testemunho e as grandes vitórias e bênçãos que Deus fez. Eu lembro uma vez que me carregaram amarrado, confundido para me matar aqui na 19 ali. Me amarraram com mãos para trás. E eu disse: meu Deus, eu tinha acabado de perder minha mãe.
Estava ali perto da esquina sua andando, normal. Eu lembro que eu estava com a roupa toda branca, uma calça branca, uma camisa branca, e eles me pegaram, me colocaram dentro de um carro e me levaram aqui para cima. E eu falava: moço, o que o senhor quer? Ele falou: fica calado, porque você vai morrer. Falei: moço, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Fica calado, que você vai morrer. Com uma faca desse tamanho, o que você vai levar agorinha? E caminharam comigo, passaram numa casa aqui aqui perto onde alagava aí na 1 Norte, chamou uma mulher, a mulher olhou no carro e disse: não é ele não. Aí falou assim: agora você tem que dar um jeito, tem que dar um fim, porque senão vai ficar ruim. Aí eles falaram: tudo bem. E entraram no carro e subiram comigo lá para 19 e entraram numa rua no meio do cerrado. E ele disse: prepara, porque você vai morrer agora. Tinha 2 homens e uma mulher. Eu lembro como se fosse hoje. No carro eu consegui, que eles tinham colocado amarrada a minha mão, eu passei a mão por trás e fiquei com a mão na frente, amarrada. Quando eles me desceram no escuro, que ele levantou a faca, a mulher entrou no meio e falou: não faz isso não, não faz isso não. E entrou na frente, ele falou: sai daqui, que eu vou matar ele agora. Eu lembro que eu corri, e eu escutei os tiros, tiro, e eu correndo no meio daquele mato, e os tiros atrás, e vai daqui, vai dali. De repente eu corri e caí no meio do cerrado, nem lembro mais, aí para dentro do setor aeroporto. E eu lembro que o carro rodava queimando pneu de um lado, lumiava, descia, e eu fiquei quieto, e Deus falou: fica quieto. E ali eu tive um grande livramento de Deus. Deus não permitiu que eles tirassem a minha vida ali. O inimigo tentou quando eu era criança, quando eu era já um jovem, mas eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus Cristo, quando tem uma obra para fazer, nada vai te atingir. Pode levantar o mundo inteiro para tentar parar o projeto. Deus disse: não pode parar, porque já via esta noite, já via este lugar, já via as almas se rendendo aos pés de Jesus. Agora, não é fácil, pastor, acabou as lutas? Não, acabou as dificuldades? Não, mas hoje a gente é mais forte para enfrentar cada uma delas. Vai terminar um dia quando nós chegar na glória, mas enquanto estiver aqui, a luta é travada, a batalha é travada. Mas crente verdadeiro, crente valoroso, não nega a fé. Eu queria chamar minha família aqui na frente. Meus filhos, por favor, venham aqui na frente, enquanto o pastor Jefferson vai louvar esse hino, que você possa meditar na letra desse hino. Talvez você entrou aqui com o coração apertado,